Hello, eu sou a professora Simone e trouxe mais um vídeo de inglês com textos curtos. A gente tem aqui um recorte de uma reportagem da CNN e a gente tem aqui a chamada e um pequeno resumo sobre essa reportagem. Em seguida, a gente vai responder o questionário que eu fiz no Telegram. Se você ainda não participa no grupo, clica no link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo para você participar e responder os questionários que eu elaboro. Toda semana tem um texto novo, atual, com algumas perguntinhas. São textos curtinhos, mas para você treinar, praticar a sua leitura. Essa que é a habilidade mais importante em inglês, para você se informar, ter acesso a conhecimento fresquinho, sem depender de tradutores. Vamos então a essa leitura. A Corte Suprema pediu para bloquear o plano de perdão de empréstimo estudantil do Biden. Eu fiz a leitura de trás para frente de propósito, porque o último elemento aqui desse conjunto é o elemento que tem a ideia principal, é um plano. A Corte Suprema pediu para bloquear o quê? Um plano. E tudo que vem antes desse plano, tenha ou não cara de adjetivo, como é o caso aqui de student, e forgiveness, estudante, e perdão, é um adjetivo. A gente vê que é um plano. Que tipo de plano? Um plano de perdão. Que tipo de perdão? Do empréstimo. Que tipo de empréstimo? Estudantil. De quem? Do Biden. Então, é assim que você tem que ler essas frases longas, esquisitas. Quando você acha o sujeito e o verbo, normalmente o que vem depois é um complemento. Esse complemento normalmente tem um núcleo que é um nome, um substantivo. E daí você, depois do verbo, tem que parar, separar esse conjunto para então ler de trás para frente, porque o núcleo é o último elemento. Vamos continuar aqui com o resumo. O pedido foi apresentado à Justiça Amy Coney Barrett, que tem jurisdição sobre a corte mais baixa, que decidiu sobre o caso. Ela está propensa a referir o problema, o assunto, à corte cheia, à corte completa. Então, é um caso que vai ser decidido pela corte mais baixa, mas que a propensão aqui, provavelmente, ele será referido à corte completa. O que a gente vai fazer, então, agora é responder as questões do quiz. A primeira pergunta, in the headline, que é essa parte aqui maior, né, onde tem a chamada do texto, na manchete, student significa, eu já falei para você que o student entrou aqui para qualificar o plano. Então, é que tipo de plano? É um plano de empréstimo estudantil. O significado de student é estudantil, então. Veja aqui que no Telegram a gente tem a possibilidade de correção automática e a gente vê os coleguinhas, a porcentagem daqueles que responderam errado. Isso é bastante interessante. Vamos então à próxima questão. The request was filed by the Supreme Court. O pedido foi apresentado pela Corte Suprema. A frase pode ser reescrita com o mesmo significado como... Então, quem é que apresentou o pedido? Foi a Suprema Corte. A gente está procurando uma frase onde o agente seja a Corte Suprema, que a gente tem aqui na primeira e na última. Agora, a Corte Suprema apresentou, então a gente vai ter um verbo no passado, né? Que é igual aqui na voz passiva. A Corte Suprema apresentou. Essa aqui, então, a última, fica eliminada. A Corte Suprema, aqui a gente está procurando um verbo no passado. Apresentou o pedido. Então, a correta, que corresponde ao enunciado na voz passiva, é a primeira. A Suprema Corte apresentou o pedido. Na próxima pergunta, nós temos who, que é a linha 2 do texto, falava do juiz. É a pessoa que tinha jurisdição. Então, ele pode ser
O who substituído por qual desses pronomes? Uma pessoa que tinha jurisdição, the person that had jurisdiction. Whom não é possível porque whom não pode desempenhar a função de agente. A pessoa que tem jurisdição, o whom que tem, não pode ser agente. E o whose é o cujo. A gente não está falando de uma situação de posse, a gente está falando de um agente. Então, o that é a forma correta do pronome. Likely, que a gente viu, significa propenso a ou provavelmente. Então, é justamente, a gente tem que achar aqui um sinônimo. Propenso ou provavelmente não é enormemente, não é na maior parte, é então o probably, provavelmente. E você fica aí com esse significado importante do likely, que não tem nada a ver com o verbo to like. Espero que você tenha gostado do vídeo e fico te aguardando lá no grupo do Telegram com os meus quizzes. Bye, bye!